dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Michel Bittencourt e eu tô trazendo para vocês pela primeira vez o podcast Fabcast. E não poderíamos começar com outra cirurgia que não fosse a facoemulsificação. A facoemulsificação é a cirurgia mais feita no mundo e a gente sabe que é um aprendizado necessário para todo residente, todo especializando e uma contínua necessidade de aprendizado e aperfeiçoamento por parte de todos os oftalmologistas que continuam a operar e que tentam cada vez mais buscar a sua excelência. Para isso, a gente chamou aqui para a nossa conversa hoje a doutora Bruna Ventura, coordenadora de ensino da Fundação Altino Ventura, para a gente falar do ponto a ponto, quais são os pulos do gato que ela usa justamente nos momentos de complicação e destrinchar tudo, desde o pré-operatório ao pós-operatório, passando por todos os passos necessários para realizar uma facoemulsificação de qualidade e atingir aí o potencial máximo de visão que o seu paciente merece. Bruna, muito obrigado e fala um pouco sobre você pra gente. Michel, inicialmente, muito obrigada pelo prazer de estar participando no primeiro podcast da Fundação. A Fundação é muito conhecida por tentar passar o conhecimento da forma mais prática para as pessoas que nos procuram como residentes, como fellows. E eu achei que esse podcast, essa sua ideia foi excelente, porque faz com que a gente consiga alcançar ainda mais colegas. Então, você pode estar nos ouvindo dirigindo, tomando um café, operando, fazendo tantas coisas. E aí, estamos aí juntos com você e nosso intuito realmente é passar o conhecimento da forma mais leve e mais objetiva e sem muitos filtros, realmente. Passar o pulo do gato, né, como a gente gosta de falar aqui. Minha caminhada na oftalmologia, ela começou... Até, assim, eu brinco desde a infância, realmente. Meus pais são oftalmologistas. Meu avô paterno também era oftalmologista. Então, eu sou neta de Altino Ventura, filha de Liane e Marcelo Ventura. E desde pequena, eu fui muito acostumada a ver o hospital, ver a oftalmologia, ver o ser médico com muita naturalidade. Então, desde muito pequena, eu era acostumada a ir, assim como meus irmãos, com os meus pais, nos mutirões de sábado, nos projetos no interior da Fundação Altino Ventura. Então, vez por outra, a gente estava participando e a gente não via aquilo como uma obrigação de ter que ir. Era mais assim, vamos, a família hoje vai lá ver. E eu via como pequenos atos faziam grandes diferenças naqueles pacientes. É a tal da empatia. Então, eu como criança, é lógico que eu não tinha nenhum conhecimento para ajudá-los como médica. Eu não era médica naquele momento. Mas eu via como um simples pegar na mão, guiar até um consultório fazia toda a diferença. Então, eu fui crescendo, vendo muito essa questão do relacionamento com o paciente, como era importante. E como a oftalmologia conseguia transformar vidas. Então, você vê um paciente que tem uma catarata total e no dia seguinte chega vendo tudo e dizendo que não, agora que está conhecendo o neto de, 10 anos, porque já fazia tantos anos que não enxergava, para a gente é realmente assim, mexe muito com o emocional. Então, eu decidi ser médica desde muito cedo. Não tive muito dilema de o que é que eu quero ser quando crescer. Eu sempre sabia que eu queria ser médica. Quando cheguei na medicina, na faculdade, eu não me restringia só à oftalmologia. Realmente, quando eu passava por cardio, eu me dedicava ao máximo, neuro, eu dedicava ao máximo, e gostava de tantas especialidades. Mas a oftalmo, era como se eu soubesse assim, no final eu vou ser oftalmo, então eu vou aproveitar o máximo de tudo para ter a bagagem que no futuro vai ser importante também para mim como médica. E aí, entrei na oftalmologia, na Fundação Altino Ventura, fiz os 3 anos de curso. E foi uma coisa muito natural me apaixonar pela catarata. A catarata do adulto, a facoemulsificação no adulto é algo que a imensa maioria dos residentes acaba se apaixonando e gosta muito de fazer. Mas eu, além de também me apaixonar pela catarata do adulto, eu tive muita experiência com meu pai em relação à catarata pediátrica. Minha mãe é oftalmopediatra. Meu pai é cirurgião de retina e vítreo e de catarata de adulto, mas também faz a parte da cirurgia em crianças. Então, desde a residência, eu acabei me dedicando também à parte de pediatria, no sentido da cirurgia de catarata congênita e catarata infantil. E a cirurgia, eu digo isso de forma, assim, para mim está muito clara na minha cabeça. A cirurgia da catarata pediátrica, ela é desafiadora tecnicamente e muitas coisas que a gente acaba aprendendo de pensar fora da caixa, de estar sempre com a cabeça aberta, de buscar novas soluções para desafios que, vez por outra, aparecem na pediatria, em relação à cirurgia de catarata pediátrica, eu acabo transformando e levando para a minha catarata de adulto. E isso muitas vezes me tira de momentos desafiadores, que às vezes seria a primeira vez que a pessoa iria estar se deparando com aquilo, mas como eu estou com a realidade de pediátrica
que é uma caixinha de surpresa. Você muitas vezes entra na cirurgia de catarata pediátrica, quando você olha para um olho e diz assim, essa vai ser super tranquila, se prepara que vai acontecer alguma coisa, o olho vai ter alguma característica que você vai precisar pensar fora da caixa. Então isso me faz realmente ter uma visão de... É como se fosse um passo atrás na hora de eu pensar numa cirurgia e de eu planejar uma cirurgia, tá? Decidi me dedicar à cirurgia de catarata como um todo, tanto catarata de adulto como catarata pediátrica, e amo. Então, tanto a parte de técnica cirúrgica, como as partes de planejamento cirúrgico, de biometria, de lentes diferentes, o conceito de que não existe uma lente que é melhor para todos os pacientes, existe realmente a lente que é melhor para aquele paciente, uma segunda opção que é melhor para aquele paciente, a terceira opção para aquele paciente. Então, é você personalizar a cirurgia de catarata e não encará-la como simplesmente uma técnica cirúrgica e uma linha de produção. A cirurgia de catarata moderna, hoje, faz com que a gente possa ver o paciente como um indivíduo que tem suas características, sua maneira de vida. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora que você está indicando e planejando sua cirurgia de catarata, já que é algo que vai interferir no resto da vida dele. É interessante que, vez por outra, a gente recebe no consultório pacientes que já foram operados antes, geralmente por outros colegas, e chegam perguntando assim, eu vi que minha esposa botou uma lente diferente, ela está, enfim, independente de óculos, ou o que é que seja, eu quero trocar minha lente, é possível, vamos fazer, vamos planejar, e não é tão simples assim. Então, por isso a importância da gente falar com o paciente na hora que está planejando a cirurgia de catarata e deixar claro para ele que aquilo é uma escolha que provavelmente ele vai casar e morrer com ela. Então, na hora que você faz assim, vou explantar uma lente e implantar uma outra no lugar, pode ser feito? Lógico que pode ser feito, mas exige e tem muito mais riscos associados, então precisa ter também benefícios claros e prováveis de serem, para a gente poder correr o risco de uma cirurgia, por exemplo, de troca de lente. Então, não é tão simples assim, como às vezes o paciente pensa, eu vou botar a lente mais barata agora e depois, se eu quiser, eu troco. Não funciona desse jeito. E é interessante que quando você pontua isso, que é importante, e não é uma coisa intuitiva para os pacientes, isso é muito válido para quando você está planejando cirurgia. E segundo, você lembrar o paciente dos custos de um óculos. Então, os pacientes, por exemplo, quando a gente está falando de catarata senil, que a imensa maioria está usando óculos multifocal, chegou no momento de planejar uma cirurgia de catarata, você avaliou, fez todos os exames, viu que ele é um bom candidato para lentes para corrigir a presbiopia, por exemplo. Na hora que você está falando dessa lente, se o convênio não cobrir toda a lente, muitas vezes o paciente se depara com um impasse financeiro. E aí é importante que ele leve em consideração o custo que ele vai ter com óculos multifocais ou com óculos para perto, se for ficar só com óculos para perto, no futuro, para ver se faz sentido na cabeça dele continuar com esse custo ou realmente investir na cirurgia naquele momento. Então, são esses detalhes que hoje a gente, como oftalmologista, pode se dar o luxo de ter toda essa gama de lentes à disposição. Perfeito. A cirurgia de catarata laser, fazer incisão relaxante, não fazer, compensar astigmatismo, não compensar, onde fazer a incisão da cirurgia, onde não fazer. Então, voltando um pouco para a minha história, eu me decidi realmente embarcar nessa jornada da catarata, não na superficialidade de apenas a técnica cirúrgica, mas sim vendo o paciente como um todo, sabendo que cada paciente que está ali diante de mim, ele tem um estilo de vida, características no olho específico, desejos e anseios específicos, uma personalidade específica, e que para ele e para cada um deles é importante essa personalização. Perfeito, Bruna. E você, respondendo essa primeira pergunta, você já trouxe a gente para o primeiro cenário. E esse podcast ele vai ser sempre dividido dessa forma. A gente vai criar cenários que a gente sabe que são rotineiros, e dentro desses cenários rotineiros a gente vai conversar algumas dicas do que pode ser feito. Quando você diz para mim que existe uma gama de lentes para a gente colocar, a gente pensa na personalização da cirurgia. Isso é uma coisa sempre muito importante de conversar com os pacientes, que o melhor não é o que tem de mais novo, é o melhor para aquele olho. Eu brinco sempre com meus pacientes falando sobre os carros. Se o seu paciente mora numa fazenda, a Ferrari pode ser o carro mais tecnológico que tem, mas não é o carro que ele precisa. Então, pensando nesse paciente que entrou, eu digo que a cirurgia começa quando a gente abre a porta e conhece o paciente, porque a experiência dele não vai ser dividida o que você fez dentro do bloco cirúrgico. A experiência dele é do momento que você o conheceu ao momento que ele teve alta. Quando você conhece esse paciente,
Como que você atende ele? Quais são as dicas que você pode dar pra gente sobre essa primeira recepção? E nesse primeiro cenário, esse paciente ele não tem uma catarata tão avançada, ele já não chega para você verbalizando a presença da catarata. Ah, doutor, minha visão está muito ruim. Não, ele veio para uma rotina e você percebeu que ele tem uma diminuição tanto da quantidade quanto principalmente da qualidade de visão. Como é que você conversa, como é que você fala? É bem interessante você trazer esse cenário, Michel, porque eu diria que a maioria dos nossos pacientes com catarata, eles chegam sem a real percepção de como a visão deles está afetada pela catarata. Então, a catarata ela vai se desenvolvendo devagar e não é um, dois, são muitos pacientes que no dia seguinte à cirurgia dizem, doutora, realmente as cores são completamente diferentes da que eu estava vendo, a nitidez, o brilho, a percepção visual, eles vão perdendo isso tão devagar que eles muitas vezes não têm essa real percepção de como a catarata já está afetando a visão dele. Então o paciente entra no consultório, eu avalio a visão dele, faço a biomicroscopia, o exame do fundo de olho. Nessa parte, quando você faz o exame do paciente como um todo, eu sempre avalio o paciente antes de dilatar a pupila, depois ele sai para dilatar a pupila e ele volta com a pupila dilatada para eu realmente avaliar se ele tem uma boa dilatação pupilar, como é essa câmara anterior dele antes de dilatar, então a parte anatômica do olho. Mas pela parte da biomicroscopia, você já sabe se essa catarata é uma catarata que, apesar de não baixar muito a visão dele de forma quantitativa, ela está afetando muito a qualidade da visão dele. Esse é um cenário. E outro cenário é o paciente que, além de baixar e interferir na parte da qualidade da visão, a catarata também está abaixando a quantidade, está afetando a quantidade de visão dele, mesmo sem ele ter a real percepção de quanto que está baixando. E é bem interessante que, na hora que eu vejo que o paciente tem essa sensação de minimização, no sentido de perceber menos a real intensidade dos sintomas dele, eu digo, olha, confia em mim, você vai ver depois da cirurgia como tudo é diferente, as cores são diferentes, a nitidez, o brilho, o contraste. E é impressionante quando eles operam e no dia seguinte a imensa maioria vem, doutora, realmente. E principalmente quando é o primeiro olho a ser operado, que eu sempre digo a eles assim, que é o momento mágico em que eles ainda estão com o olho com a catarata e o outro olho operado. Então eles conseguem facilmente comparar isso. E é bem interessante que eu digo assim, olha, aproveite esse momento que você está comparando e está vendo a visão em HD, que muitos deles dizem, porque daqui a uma semana, quando a gente operar o segundo olho, é como se você tivesse uma amnésia de quão ruim estava com a catarata e você acaba minimizando nesse momento os sintomas da catarata. Então a dica que eu sempre dou é, o paciente vai operar de catarata, faz a medição da visão dele com a correção dele e sem a correção dele, para longe e para perto. O para perto é bem importante quando a gente está falando de lentes para presbiopia, porque às vezes o paciente, por exemplo, você opera um paciente míope, que ele estava bem acostumado a ter uma qualidade de visão de perto boa, com um contraste bom, enfim. Porém, a catarata estava influenciando na visão dele e mesmo com a melhor correção, ele não estava tendo 100% de visão dele. Muitas vezes, nesse paciente, você planeja uma lente para multifocalidade, ele tem todas as outras características de retina, enfim, tudo ok para botar uma lente de presbiopia. Ele fica vendo 20/20 fácil longe, J1 fácil para perto, mas alguns deles dizem, doutora, mas o perto não tá ao 100% mesmo, não. E aí, quando você mostra a eles o que era o deles antes, que muitas vezes com a catarata ele não tá mais um J1 fácil, ou enfim, um J2... Aí ele lembra, o acompanhante que veio com ele lembra, realmente você antes da cirurgia tinha dificuldade de ler isso. Então, é muito comum o paciente esperar que depois da cirurgia de catarata ele fique com a visão de quando ele tinha 18 anos. O corpo dele não tem mais 18 anos. Então, é importante que as expectativas estejam bem organizadas e, para isso, a conversa antes da cirurgia é muito importante, para que o ganho que ele teve, que muitas vezes é gigantesco, e é o 100%, é muito, 99,9% dos pacientes tem um resultado cirúrgico fantástico. Porém, se ele está esperando ter uma visão de quando ele tinha 19 anos, às vezes ele se frustra. Então, é importante quando a gente está planejando esse nicho aí, que é um outro cenário que eu acabei jogando na mesa, de paciente míope, em que você planeja uma lente para presbiopia, por exemplo. Então, quando eu falo paciente míope aí, eu, Bruna,
realmente indico até um paciente que tem 3 de miopia, 3,5, 4. Mais do que isso, realmente, eu prefiro seguir dando a ele a melhor visão dele de longe, sem correção, e óculos para perto. Mas nesse cenário aí de 3, 4 dioptrias de miopia, é importante você dizer a ele que ele vai ficar vendo como ele nunca viu para longe, sem correção, porque o paciente míope, com essa miopia, a primeira coisa que faz de dia é botar o óculos quando acorda, e a última coisa que faz é tirar o óculos para dormir. Então ele vai ter um ganho no dia a dia dele gigantesco para longe, porém, o perto ele vai conseguir ler, mas se ele for muito cri-cri para perto, ele precisa entender que vai ter uma pequena diferença. Então esse planejamento, essa conversa antes é muito importante. Nessa avaliação pré-operatória também é importante você ter uma noção de se o paciente tem expectativas realísticas quanto à cirurgia ou não. Se ele é um paciente mais nervoso e ansioso ou não. Se é um paciente, por exemplo, que dirige muito à noite, depende disso para o seu dia a dia. Por exemplo, é um motorista à noite, viaja muito, pega muito estrada à noite, enfim, é um médico que trabalha numa outra cidade e viaja muito de madrugada dirigindo. Então, você já escolhe a lente e já indica para ele uma lente com isso em mente. Eu gosto sempre da comparação de que, por exemplo, se a gente fosse fazer, nós somos oftalmologistas, se a gente for fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, qualquer coisa assim, e você chegar lá e o médico disser, olha, você vai precisar botar um stent, uma prótese. Nós temos 10 opções. Veja, todas essas daqui são stents, mas essa serve para isso, essa serve para aquilo. E ele começa a lhe dar tantas opções que daqui a pouco você está confuso. Quem estudou e quem tem todo o know-how para diminuir essa quantidade de opções para aquele paciente é o oftalmologista, no caso da cirurgia de catarata. Então é muito importante, quando o paciente chega pra gente e a gente diz que aquele paciente tem catarata, é muito comum ele já dizer, ai doutora, e as lentes? Quantas são as lentes? Quais são as que a gente pode botar? E eu sempre digo, calma, nesse primeiro encontro, você vai fazer seus exames para a gente avaliar seu olho, para eu ter todo o planejamento adequado para você. E na próxima consulta, com seus exames oculares, então a biometria, a topografia, a microscopia especular, a paquimetria, enfim, todo o pré-operatório, a gente vai ter uma conversa específica para você, em que a gente vai falar, em geral, de 3 tipos de lentes. E aí fica menos complicado para ele, entendeu? E, logicamente, esse é o nosso papel como oftalmologista, de saber quais são as lentes mais adequadas para aquele paciente. O seu exemplo é perfeito. Não adianta eu querer que um fazendeiro tenha uma Ferrari e ache que aquele é o melhor carro para ele. É o carro que provavelmente é mais caro naquele momento, sim, mas que não vai trazer para ele mais satisfação. Isso é importante o paciente entender, de que nem sempre a lente mais cara é a melhor para o olho dele. Então, calma. É normal que ele precise entender se aquela lente vai ser paga pelo plano, se ele precisa se programar financeiramente. Então, isso tudo é importante. Mas também não adianta eu jogar na mesa 10 lentes e ele só vai sair do meu consultório mais confuso. Então, minha rotina, em geral, envolve ele fazer os exames pré-operatórios, volta para mim. E nessa volta é quando eu explico para ele em relação às lentes. E, em geral, aí 3, no máximo 4 opções. E sempre explicando a diferença entre elas. E escrevendo no prontuário que eu tive essa conversa com eles e expliquei, porque nenhuma delas, as lentes hoje são excelentes. O que a gente o momento da oftalmologia hoje, para o oftalmologista é excepcional, para o paciente é excepcional, porque a gente consegue personalizar muito uma cirurgia que há 20, 30 anos era muito menos personalizada. Então a gente está num momento que a gente consegue oferecer muita tecnologia agregada. Para isso o paciente precisa entender o que é que ele deve esperar daquela cirurgia, sabendo sempre que existe um fator que a gente não controla, por melhor que a gente seja, por mais que a gente estude, que é a maneira que ele vai cicatrizar. Então, existe aí uma pecinha do quebra-cabeça, vamos dizer assim, do resultado cirúrgico, que é essa questão da cicatrização dele. Porém, o nosso papel como oftalmologista é saber se vai se dedicar à cirurgia de catarata. A técnica é muito importante, mas a cirurgia não acaba na hora que você sela essa incisão e o paciente se levanta da sua mesa cirúrgica. Precisa que no dia seguinte, aquilo que você planejou em relação ao resultado visual esteja em alinhamento com o que foi conversado com o paciente. Perfeito, Bruna. Então, você traz para a gente o conceito de alinhamento de expectativas. Primeiro você faz o diagnóstico, você como oftalmologista diz ao paciente se ele realmente vai precisar operar ou não.
dentro dos exames que você solicita, é alinhado a melhor lente para aquele paciente, deixando claro que personalizar é dar para o paciente o que é melhor para ele. E depois disso você faz o alinhamento de expectativas dentro do que ele espera da visão. Muitas vezes o melhor que a gente pode ter é um pouco abaixo daquilo que a gente quer ter. Então o paciente, e eu gosto sempre de falar para ele, quando no pré-operatório, tinha uma frase que um colega, Pedro Portela, sempre dizia para mim, que quem diz antes explica, quem diz depois se justifica. Então, alinhar e dizer tudo isso antes da cirurgia, de como a visão dele vai ficar, tudo isso é uma forma de melhorar toda essa experiência do paciente dentro desse tempo que ele teve com você e dessa confiança.